Realizados no Posto Ipiranga, Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, 3055, Vila Rosina, famosa reta da vovó. Não perca mais tempo buscando lugares para matar sua fome na madrugada. Venha para o Poli Carmens e experimente nossos deliciosos lanches e opções de conveniência, disponíveis 24 horas por dia. Garanto que você não irá se arrepender. Dona Cris, estética corporal e facial. Há mais de 15 anos elevando a sua autoestima. Especialista em depilação a laser, harmonização facial, correção de orelhas de abano e botox. Venha conhecer o que há de melhor e mais moderno em limpeza de pele. Na Dona Cris Estética, você realiza tratamentos para gordura localizada e celulite. E que tal aproveitar e fazer aquela aula de pilates na Dona Cris? Sua saúde e seu bem-estar precisam andar lado a lado. Dona Cris Estética, Rua Luiz Gonzaga d'Ártora, número 21, em Laranjeiras, Caieiras, São Paulo. Informações e agendamento ligue 11 98583 3938. Boa noite, boa noite. Muito mais música, alegria e alto astral. Boa noite, Rádio Local Web. Começa agora mais um Empodere-se, ao vivo para todo o Brasil. Apresentação: Cristiane Aguiar e Gabriele Franca. Comente, compartilhe, siga nossas redes sociais e vamos juntos conhecer histórias incríveis. Empodere-se você também. Boa noite, gente. Eu sou a Cristiane Aguiar. E eu, Gabriele Franca. E esse é o meu, o seu, o nosso Empodere-se! Ai, hoje tá muito legal, Nossa Senhora! Hoje a gente tá com ele, que ele já veio aqui por um outro motivo. E aí depois a gente vai contar também um pouquinho sobre isso. É sempre bom. O Márcio Ribeiro. Seja muito bem-vindo, Márcio. Boa noite, meninas. Gratidão pelo convite. Boa noite a todos que estão assistindo a gente aí, que vai assistir no gravado depois. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada por ter vindo aqui. E quem que é o Márcio? Conta aí pra gente. Então, eu estou o Márcio Ribeiro, né? Uau. Como eu já falei em outro podcast, né? Tem um amigo com a gente aqui. 44 voltas em torno do Sol. Tutor de 2 espíritos, né? O Yohanan Dinardi e a Giovanna Dinardi. Aprender a ser pai, né? Essa missão linda de ser pai. E com alguns conhecimentos aí, né? Com algumas experiências de vida que me colocam, né? Com o título de terapeuta holístico. Uau, Márcio. E me apetece, viu? Que eu gosto do que eu faço. Muito bom. E o que é terapia holística? Então, terapia holística é entender o ser humano como um todo, né? Mente, corpo e espírito. Entendeu? Porque a psicologia ela aborda a questão mental. A psiquiatria, questões neurofísicas, para que a pessoa saia da problemática. E a terapia holística vai onde nasce a emoção, né? Então, primeiro, as doenças elas nascem na emoção, para depois somatizar, para vir para o físico. E as terapias holísticas olham isso como um todo. E é por isso que faz muito sentido, a gente resgata coisas da infância, de vidas passadas, né? Para quem comunga, né? Com a pluralidade das existências. E a terapia holística é para isso. Vai até as vidas passadas. Sim. A gente procura com algum problema. Ah, eu gostaria de parar de fumar, eu gostaria de parar de beber. E não acredita em vidas passadas. Não tem problema nenhum. Inclusive, a gente atende pessoas de vários sistemas religiosos, né? Inclusive protestantes, né? Que acreditam que há uma única encarnação, né? E não tem problema nenhum. A reencarnação é um fato, né? No Conciliário de Constantinopla, no ano 300, a Igreja Católica retirou a reencarnação da Bíblia. Isso já era, né? Todas as religiões antigas que datam há 10 mil anos falam sobre reencarnação, mas não há problema nenhum. Né? A gente pode tratar suas emoções agora, né? Pode olhar suas questões agora. Quando a gente volta na infância, tem muitas coisas lá que podem ser ressignificadas para que você possa viver bem essa existência. Márcio, eu tive uma experiência semana passada. Eu tive um processo com um hipnólogo, inclusive a gente vai entrevistá-lo aqui. Ai, que legal. E ele só fez um breve relaxamento. E eu voltei lá
pro útero da barriga da minha mãe e foi super simples, foi uma sessão de relaxamento. E eu senti aquele conforto. Por que as pessoas conseguem armazenar essas memórias de útero? Como que funciona esse processo? Então, E o que interfere na vida hoje, né? Tudo. Tudo. Inclusive, parabéns pelo processo de regressão, porque você voltou para um momento confortável da gestação da tua mãe. Foi muito gostoso. E normalmente, né? Normalmente, as gestantes aí, as mamães já experientes, sabem que a gravidez passa por algumas turbulências. Primeiro, por ter variações hormonais, entendeu? E isso tudo a criança sente. Né? O casal se adequando à situação desse novo filho que vai vir e tal. Tudo isso, essa relação intrauterina, o bebê absorve. E daí é que nasce os inícios das patologias mentais. São memórias? São registros de memórias, entendeu? São. Olha. Ô, Márcio, como que você entrou nesse universo? Assim, eu tenho um flerte muito grande com esse universo, mas eu confesso que eu nunca... só pesquiso, não caí ainda de cabeça. Tá com medo. E aí, como que você entrou? Como que isso entrou na sua vida? Essas terapias, esse universo? A gente tá conversando nos bastidores aqui, né? Tá bem bacana. E assim, a minha formação, né, de religiosa eu nasci num berço protestante, né? O que seria protestante? Assim, protestantes são igrejas evangélicas, né? Porque o protestantismo a partir de Martim Lutero, né? E aí depois, aqui no Brasil fala evangélicos, né? Mas é protestantismo, é neoprotestantismo contra o catolicismo, o sistema católico. Entendeu? Então, Martim Lutero trouxe essa nova leitura do evangelho. Por isso eu chamo protestantismo. Certo. E aí, à medida que o tempo foi passando, né? Como eu sempre uso essa palavra, iconoclasta, né? O que é iconoclasta? É aquele cara que não concorda com alguns sistemas, né? Eu acho que todo adolescente, pré-adolescente, passa por esse processo de negação. Só que o meu foi um pouquinho over. Porque não era só pelo sistema que eu era inserido, era pelo sistema religioso o qual passava. E o que aconteceu? Eu virei ateu. Comecei a negar essa informação, essa fonte, esse berço, porque todos em volta de mim viam dessa forma. E eu queria me perceber de outra forma, mas dentro do contexto que eu era inserido, não havia possibilidade. Não fazia sentido pra você, Isso. Aí flertei com o ateísmo. Como foi essa época pra você? Olha, dos 17 aos 19 anos, né? Fala um adolescente, mas era muito forte, né? E eu dou risada quando eu falo isso, que eu gosto de repetir e depois gosto de me ver no vídeo falando isso. Eu tinha a arrogância de dizer que conseguia provar que Deus não existia. Mas, isso é coisa da juventude. Mas o que é isso? O que é isso? É um processo de negação do processo da vida. É falta de entendimento, porque a gente falta recurso para a gente se entender. E aí por isso que eu toco nisso, porque o autoconhecimento é importante. Entender religiões, entender sistemas religiosos faz a gente se entender como pessoa. E aí esse processo foi passando, como dizem os espíritas, né? A gente conhece, né, a espiritualidade ou pelo amor ou pela dor. Então eu tive um processo, né? Passei um processo pedagógico, o qual eu tive que conhecer a espiritualidade pela dor. E aí me tornei espírita. Aí caminhei, fui militante da doutrina espírita por 12 anos, estudei todos os níveis, tal, fui trabalhador da desobsessão. E aí chegou algum momento que o sistema, né? O sistema dogmático, já não mais com polaridade, tá? Já com respeito por onde estava passando, eu entendi que tinha que incorporar mais coisas. Como se você precisasse transcender mais. Exatamente. Novas buscas, ou melhor, juntar várias vertentes energéticas para o autoconhecimento. E aí eu conheci as terapias holísticas, fui fazer os tratamentos, fui entendendo, fui fazendo sentido, fui ganhando corpo dentro de mim. Eu falei, cara, esse é o caminho. E aí, de lá para cá, eu não parei. São 10 anos de terapias holísticas. E tem muito que estudar, não tem? A gente não para nunca. Nunca. Todo dia eu tô aprendendo alguma coisa. A cada ritual com as medicinas da floresta eu aprendo alguma coisa. A cada pessoa que se conecta com o meu trabalho, a gente vai tratar uma problemática. Eu tô com um problema de relacionamento. Mas tem alguma coisa particular naquele relacionamento, naquela infância, naquela troca que me dá um outro entendimento de vida. É uma oportunidade de crescer não só com minhas coisas, mas com as pessoas que se conectam comigo. Olha, a minha mãe, ela falou uma vez que levava a gente num pediatra, que era você chegar com a criança, ele batia, é assim que ela falava, ele batia o olho, já sabia o que você tinha. Tem pessoas que têm essa sensibilidade energética? Então, você falou um termo bem bacana, sensibilidade energética, alguns vão chamar de mediunidade, outros vão chamar de acuidade.
Tem muitos profissionais, e por isso que eu falo da reencarnação, mesmo que alguns não concordem, eu super respeito. Tem alguns profissionais que reencarnam com a missão espiritual dentro da sua profissão. O médico, em tese, ele tem todas as técnicas para ministrar um remédio. Mas essa cuidade, esse detalhe, essa sensibilidade, isso é envergadura do espírito, é um comprometimento do espírito para a missão de vida dele. Certo. Isso é reconhecido de longe. É o diferencial, é o brilho no olho. Quando você olha dentro do olho da pessoa, tem brilho. E você estava aqui fazendo uma leitura toda, eu não sei se pega aqui, ó. O que seria esse quadro aqui? Isso daqui é um psicogerador xamânico, ou a gente chama carinhosamente mesa xamânica, o psicogerador. O que é isso? Ele é composto de alguns instrumentos, né, da radiestesia. A radiestesia é um estudo que faz aferições de energia, aferição e transmissão de energias, né? Então, alguns gráficos radiônicos é contido aqui dentro, que eu uso o pêndulo, né, para fazer a aferição dessas energias, né? O que você achou da energia aqui do estúdio? Vai. Na hora que você começou. Vamos, Fala o que interessa. Quero que interessa. Então, toda vez que eu vou fazer qualquer atividade pública, né, que eu vou mexer com energias, vou fazer avaliações, eu avalio o local e harmonizo o local. E harmonizo as pessoas. Normalmente, né, algumas pessoas que já trabalharam comigo, terapeutas, que eu já produzi conteúdo, né, também sou videomaker, às vezes muito problema eletrônico a gente consegue harmonizar na mesa. Uau. Porque interferência energética das pessoas, muito tumulto, até ansiedade atrapalha no processo. Mas falando daqui, a energia estava tranquila, eu só harmonizei, né, pra gente entrar num ritmo, pra gente entrar numa ressonância bacana, para que o papo flua, porque são tantos conteúdos, gente, pra gente conversar hoje aqui. Hoje 2 horas. E aí precisa... Não precisa fazer, assim, uma cadência, energeticamente ser tranquilo, ser fluido, principalmente para as pessoas que não conhecem terapia holística, para entender, desmistificar, né, para não criar o rótulo, quem vai buscar terapia é louco, não é nada disso. O processo é justamente o inverso. E como saber qual terapia que seria ideal para mim? Eu vou te procurar o que a gente faz? Perfeita a sua pergunta, né? Inclusive, eu faço um trabalho com terapeutas também, orientando os terapeutas como que eles organizam o seu trabalho para atender pessoas. Porque eu não fiz uma narrativa aqui sobre missão de vida, não foi bacana, né? Foi legal a forma que eu falei, só que assim, a gente descobre pra gente como coloca isso pro mundo. Como que a gente explica para as pessoas como isso funciona? Aí eu vou lá, faço uma formação... não vou citar nenhuma formação para não suar peso na formação. Agora eu sou isso. Passa comigo que você vai ficar bem. Não, terapia não é isso. Terapia é te acolher, entender a tua dor e te oferecer um processo terapêutico. Eu tenho N formações de várias formações terapêuticas, mas eu não preciso falar delas. Eu preciso utilizá-las para que você volte para o teu melhor. Essa é a proposta. É um aglomerado de ferramentas que, ao bater o olho na pessoa e fazer aquelas perguntas estratégicas, você identifica qual que você vai usar. Exatamente. Tipo, Cris, não precisa ser todas, né? Todas as ferramentas. É para cada problemática, para cada situação, né? Às vezes, num set de terapia, a gente vai fazer uma escuta analítica. Para a pessoa cartasear e entender o processo dela. Às vezes você suspende isso na sessão... Peraí, volta. Cartasear. Explica pra gente. Cartase. Cartase é quando você coloca todas as tuas emoções para fora, seja narrativa ou seja em choro, né? Quando você faz uma meditação suave, Márcia, eu queria conversar sobre tal momento. Você volta lá para tua infância. Então a gente tem que parar tudo, você vive. Entender a sua cartase, né? E se for um caso, a gente faz uma TEB, ressignifica aquele momento. O que é uma TEB? É uma técnica que a gente volta naquele momento, retira aquela dor e coloca novas informações ali dentro. E ressignifica aquele momento. É como se fosse uma bolinha, essa memória fica cristalizada dentro do teu... E isso influencia nas ações. Repercute e repete. E repete. Porque se eu te falar, hoje você veio para o set terapêutico com um problema de relacionamento. Ok. Aquela dor tá ali. Se você não curá-la, ela pode ir para a parte financeira. Ela pode ir para... Então, por quê? Porque quando a gente negligencia alguma dor dentro da gente, essa dor vai se apresentar até que você olhe para ela. Entendeu? E aí, por isso que é importante o set terapêutico, porque às vezes sozinho a gente não consegue dar conta. Sim. Entendeu? Então, por isso é a proposta da terapia holística. Não, eu acredito muito que a gente sozinho, a gente não dá conta, não. Não dá pra dar conta de tudo. A gente arruma uma parte, bagunça outra e às vezes vai bagunçando tudo.
E aí é complicado, né? Sim. E você falou, uma coisa é muito... Às vezes a gente acha que o problema só tá ali, mas não tá só ali. Ah, eu tô com problema de relacionamento, mas tá... Chegou alguma coisa aqui. Chegou alguma coisa aqui, gente. O que será? Olha só. É pro Bruno. É pra Não, nós. é pra nós. Gente. Olha só, obrigada. Bom trabalho. Olha, recebidos aqui no programa, Amém. gente. O que será? Olha isso, gente. Olha isso. Açaí da Praça. Nossos parceiros aqui, ó, gente, ó. Não sei se tá. 30% de desconto. No pedido delivery, que acabou de chegar aqui. Delivery que Ganhamos chegou. 30% de desconto. E a gente também tem o nosso cupom do Empodere-se. Aham. Nosso cupom do ó, vocês, o pessoal daqui, ó, da produção vão... Todo mundo ganhou açaí. Todo mundo ganhou açaí, gente. Todo mundo ganhou açaí. Obrigada, açaí da Gente, praça. olha, aproveita, ó. A gente que dá dicas aí, dá, né, pra semana. E olha, eu vou te falar, açaí, igual o açaí da praça. Gente, meus filhos amam. Nossa. E é um lugar lindo, dá pra tirar foto, dá pra compartilhar momentos gostosos, tomar um açaí que dá aquela energia. Açaí da praça ali na Avenida dos Estudantes. Final vale a pena da avenida, conferir. do lado do estágio ali, né? Você gosta de açaí, Márcio? Gosto. Açaí. Vou experimentar o da praça agora, né? Energia, É isso você vai viciar. O problema é isso. O problema é tomar esse aqui, você não vai querer outro. Difícil, você vai querer outro. 30% Então, de desconto no delivery. E ó, E temos tem o o cupom. cupom Empodere-se, hein? Vai lá, ó. Cupom Empodere-se, 15% de desconto, viu, gente? É isso aí, vão lá viver bons momentos, tomando um açaí maravilhoso. Que delícia. Obrigada, Açaí da obrigada. praça, Muito bom. Então, vamos continuar com o nosso papo. Que comendo açaí. E quem tem compulsão alimentar, tem tratamento? Sim. De onde sim. vêm essas memórias, né? Esses traumas da compulsão? O que pode ser? Pode ser fatos da infância? Pode ser escassez na infância? O que pode ser? Então, são várias vertentes, né? Normalmente, a gente precisa trazer isso para o set terapêutico, né? Para a gente entender um pouco mais. Então, não dá para fechar a questão que só é a ausência, né? Pode continuar. Pode falar. Mas eu costumo de usar essa frase, né? Todo vício é uma lacuna que você preenche com o vício. Então, exemplo. Eu bebo, eu tenho uma lacuna emocional. Eu tenho compulsão por comida, eu tenho uma lacuna emocional. Qual é? Aí a gente precisa entender a origem. Porque o que acontece no caso da compulsão por comida? Não adianta só tratar o físico. Você pode... Tem muitos casos assim, que você faz uma bariátrica, daqui a poucos anos a pessoa está... Obesa ou mais. Exatamente. Por quê? Porque não tratou a questão emocional que desencadeia o processo. E aí você vai comendo em pequenas proporções, vai dilatando, quando você vê você está na mesma situação. É a mesma coisa com o alcoolismo, é a mesma coisa com a dependência química. Quando você retoma, né, não olha a lacuna, você pode até por uma casa de reabilitação, né? E aí quando você volta para o mundo, para suas questões, com as mesmas lacunas abertas, você vai voltar no mesmo nível de dependência química. Então, por isso, eu acredito muito, né, no tratamento multidisciplinar. Né? Eu amo terapias holísticas, é a minha paixão, é a minha missão de vida, mas eu faço tem alguns trabalhos que eu faço com psicólogo, com psiquiatra. Por quê? Porque precisa disso, precisa do medicamento para tirar do surto, precisa o psicólogo para tratar as emoções e a gente trata a parte holística. Sim. E troca entre esses profissionais. Parece que não, acontece muito, gente. Acontece muito. A gente tratou aí um caso que eu gosto sempre de falar, não sei se vocês sabem o que é depressão refratária. Não. Depressão refratária é aquela depressão que em um medicamento faz efeito. A pessoa é imune a medicamento. Nossa. Antiansiolítico, antidepressivo, né? Inclusive, essa pessoa fez até o processo de eletrochoque. Pasmem, parece que não tem mais. Existem. Nossa. Existe esse processo ainda. Inclusive, você assina um termo, porque esse processo ele tem uma margem muito baixa, né, de resultado, né, e você assina um termo porque você vai perder sinapses neuronais. Então, já está no contrato. Então, pode ser que você volte com alguma lesão e tudo. Né? Por quê? Porque a depressão refratária não tem cura. Não tem cura, não tem como reverter com medicamento. E nesse tratamento multidisciplinar, a gente foi
caminhando, né? Eu, o psicólogo e o psiquiatra, a gente foi entendendo as emoções, foi apoiando e essa pessoa voltou a ser funcional. Ela está curada? Não. Ela voltou a ser funcional. Mas sem um tratamento multidisciplinar ia ser impossível. Impossível, porque só o medicamento não fazia efeito. Só o psicólogo atentava só às questões mentais. E eu, como terapeuta holístico, a gente vê as raízes das emoções, o problema de encarnação. Aí volta a questão da reencarnação, né? Porque startou o compromisso, né, daquela pessoa com a estrutura familiar. Tudo isso é envolvido. Quando a gente começa a olhar para isso, né, o assistido começa a olhar para isso, ele começa a ser assenhorado de alguns posicionamentos em relação a isso. É sutil. E vai começando a olhar a vida diferente. Nossa, que legal. Uau, temos algumas perguntas aí. Vamos para as avaliações. Dos internautas aí. O pessoal mandou aí, ó. E aí a gente vai falar as iniciais. A gente vai fazer ao vivo, pessoal. Márcio ao vivo com a gente aqui, respondendo questões emocionais. E aí, se vocês tiverem mais alguma coisa, pode mandar aí a pergunta pra gente. Eu vou abrir agora aqui meu YouTube para eu conseguir ver as perguntinhas. É uma senhora, né, que pediu avaliação aqui. Eu não vou citar o nome, eu só vou entrar na energia dela. Bom, o que eu posso dizer para ela? O medo do relacionamento não é necessariamente medo. É cristalização no relacionamento anterior. E aí a gente volta ao lance da reencarnação, né? E isso já startou em 2 encarnações. No mesmo processo. No mesmo processo, ela tá passando isso. Por isso que agora ela tem medo de se relacionar. Mas não é medo. Não é medo. Ela tem um bloqueio. É um bloqueio. Ela ainda ama essa mesma pessoa que encortou em 2 vidas. Em 2 vidas ela ama essa pessoa? Em 2 vidas. Encontrou? Em 2 vidas. E ela não se resolveu com ela. Nossa. Ai. Olha. E agora... Ai, até me arrepiou aqui. Então, gente... Ai, meu Deus. Isso fica a reflexão... Viu? Isso fica a reflexão para as pessoas que ficam sozinhas muito tempo. Né? Reflitam sobre isso, né? Eu não achei ninguém. Visite as suas emoções. Vê se você não está preso numa relação ou se você não quer se doar de novo, né? Então não é que não aparece ninguém. Aqui a gente está emanando energia. Não, justamente ela mandou um áudio falando isso. Falou, aparece, mas eu não quero. Exatamente. Por quê? Porque o local está ocupado. Energeticamente. E como que faz para desocupar? Porque a pessoa não tem mais como. Tem uma técnica que a gente chama, que alguém aqui presente vai saber que eu estou falando dele, chama-se divórcio energético. O divórcio ele não é só físico, ele é energético. A gente tem que fazer um rito para desvincular a energia. Primeiro, isso que eu estou fazendo aqui já é um ganho de consciência. Hoje, essa pessoa ela vai refletir sobre isso. Quem é essa pessoa? Com uma encarnação interior, vai causar um desconforto nela. Se ela realmente estiver comprometida com a melhora dela, ela vai buscar ou a mim ou um profissional. Entendeu? E aí, nisso, a gente entra com essa técnica. E aí, a gente vai desvinculando a energia. Não é tão simples, porque a gente está falando coisa de 2 encarnações, ok? Mas a gente pode pegar um relacionamento aí de 2, 3 anos com um vínculo entre relacionamento para sair disso. Não é fácil não, gente. Não. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei do conhecimento de causa, que não é fácil. Então, mas é possível, né? E com o apoio de um terapeuta você consegue fazer. Olha, que legal. Essa coisa de relacionamento aí, a gente aprende muito, né, com relacionamento. Eu acho que a pessoa aponta em você vários vícios, várias carências, né, que você tem pra te ensinar algo. É como se ela fosse uma flecha cutucando a sua ferida. Ó, aqui tá o problema. São várias vertentes, né? Mas uma delas, né, que a gente pode abordar aqui, principalmente nesses relacionamentos que ficam muito entrelaçados, é que eu não acredito em alma gêmea, tá? Eu acredito em espíritos afins. Então, a gente tem frequências que batem e por isso que a gente caminha... E é uma época que bate? Eu tô numa frequência, eu encontro com uma outra frequência, a gente caminha na mesma frequência, aí a frequência vai embora, diminui ou aumenta, ela vai embora, é isso? Não. E eu sigo com a minha frequência, que às vezes diminui ou abaixou? A frequência... É que eu não entendo muito bem disso mesmo. Inclusive, o nome do meu espaço, meu instituto, chama Multiverso Holístico, porque a gente vive em várias frequências, são multiversos. A gente vibra em várias frequências, elas não mudam. Elas são ad eternas. A gente só muda o nosso posicionamento em relação às frequências da vida. E aí, estou afinizado com a Cris. Estou vibrando nessa energia. Eu vibro nessa energia até quando eu aprender.
Quando é aprender, não precisa vibrar mais na frequência juntos. Eu vou por para isso outro aprendizado. E o casamento que dura a vida Isso, eu ia toda? perguntar isso. Perfeito. Vê dentro da relação, principalmente quem se relaciona há muitos anos. Dentro da relação, ela vai amadurecendo. Vira amizade, vira irmandade, vira um montão de outras coisas. E eu não tô colocando se é bom ou se é ruim. Mas da frequência daquela que se conectou a primeira vez, ela se perdeu há muito tempo. Há muito tempo. O que fazem você procura novas frequências e novos motivos, novas razões para que vocês se encaixem. Mas quando não há motivo, só a dor, tem que seguir. Certo. É eterno enquanto dura. Já diria o poeta. Muito bem. Viu, gente? Não adianta. Se já aprendeu, vai embora. Não fica enrolando. Então, Cris, tem uma outra visão também, porque o que acontece? Quando essas pessoas que a gente encontra ao longo do caminho espelham as nossas dores, porque primeiro a gente se conecta, vibra na mesma frequência pelo elemento chamado paixão, né? Tem um cara, o Pedro Calabresa, um Neurovox, eu gosto muito dele. Gosto também. Ele fala que a gente adoece na paixão. Então, esse match, a gente tá adoecido. Depois que a gente sara, né, da paixão... Adoecido, porque são químicas que são liberadas no nosso cérebro, né? Entorpecida, exatamente. Isso, é como comer um... Aí a gente começa a olhar as nossas questões. Isso me incomoda em você, isso eu não gosto, tal. E aí a gente vai construindo, de fato, uma relação. Sim. Se quiser, né? Mas tem que ver se tem elementos para criar essa relação. Né? Essa que é a questão. Porque às vezes não tem. E aí, às vezes ficam se sustentando na questão sexual. Que também é outro vício. Exato. A dependência emocional. Se eu sair daqui, eu vou para onde? Outro vício. Você entendeu? Então a gente vai se apegando em várias outras coisas, que tudo isso não é amor, gente. Não é amor. Mas existe possibilidade de ter amor após a paixão, que é a construção mais calma, a construção mais consolidada, mais tranquila. Eu entendo seus defeitos, você entende os meus, e a gente vai caminhando na vida. Isso é amor. Amor é tranquilo. Não é aquela coisa avassaladora. É tranquilo. O amor tudo suporta, né? O Rodrigo falou bem pra gente, né? Sobre o amor no podcast passado. O rapaz do celebrante. Foi lindo. Vamos pra mais uma questão? Vamos. Tá. Essa pessoa, ela tá pedindo avaliação sobre trabalho. Eu não vou avaliar ela no psicogerador, eu vou tirar uma carta para ela. Isso é tarô? Esse é um baralho cigano, né? Tá. Idealizado pela Madame Lenormand em 1836, salvo engano. Esse baralho aqui. A gente fala que o baralho cigano, ele é um fofoqueiro, né? Ele conta mesmo as coisas, né? Essa pessoa pergunta sobre trabalho. Eu vou tirar 3 cartas, assim, dessa forma, para falar de passado, presente e futuro. Tá. Bom, a cadência de trabalho dela sempre foi alternante. Nunca foi uma coisa, um movimento retilíneo. Sempre com desafios, nada consolidado. Isso... Eu falo, gente, eu sou geminiano, tá? Geminiano é tão inconstante nas coisas. Eu já tive várias atividades. E essa pessoa é geminiana também? Não, eu estou traçando um paralelo. Por quê? Porque quando a gente fala assim, em muitos altos e baixos, por quê? Tenta várias coisas. E é normal, não há crítica aqui, não há peso nisso. Só que chega algum momento, principalmente esse momento presente, ele pede que você alicerce um pouco mais a sua parte de trabalho, entendeu? Estruture um pouco mais. Vou até mostrar a carta. É essa carta da casa, né? Então ela pede para que você estruture um pouco mais, para justamente, né? Sabe aquele momento, chega de brincar, de se aventurar? Maturidade nessa construção, nesse seu nicho que você vai trabalhar, né? Nicho é um setor especializado que você vai dedicar a tua vida, a tua energia, para que você receba uma remuneração em torno disso. E aí sim, o futuro ele fica mais tranquilo, mais florido, com menos alternância, que é a carta. Deixa eu mostrar aqui a carta da montanha, né? Que fala muito dos desafios nos primeiros momentos. Se você quiser me chamar depois no particular, a gente pode olhar sobre a tua profissão, exatamente sobre a tua profissão, qual que são as possibilidades. Isso acontece no set terapêutico, né? De repente eu sou... eu presto serviço de limpeza. Bacana. Limpeza, então, todo mundo, não. Se especializa em limpeza de prédio. A gente faz essa aferição energética para a pessoa nichar. A gente teve uma conversa sobre nicho. Então, isso é muito importante. A gente não consegue fazer tudo, gente. A gente faz uma coisa de cada vez. E aí é que a gente vai se assegurando. Aí depois que a gente consolidou, legal, limpa o prédio bem pra caramba. Agora eu vou pegar casas, porque eu já consigo tocar bem prédio. E a gente vai devagar. Isso é muito bom. Legal. Faz um norte, né? Viu, hein?
E quais são mais os instrumentos? Você trouxe alguns instrumentos aqui para nós. Eu trouxe. Como que é essa vertente do xamanismo? O que é o xamanismo? Xamânico, xamanismo. Explica um pouquinho pra gente de onde vem. Bom, eu sou terapeuta holístico, eu comecei pelas terapias quantiônicas, né? E por 2017 eu comecei a flertar. Eu já consagrava as medicinas, mas eu fui fazer uma formação, né, de práticas xamânicas. E desde então agregou muito o meu trabalho de terapeuta holístico. A partir daí eu comecei a conduzir, né, os rituais com as medicinas da floresta, fui conhecer a madrecita ayahuasca, fui conhecer a rapé, a sananga. Explica pra gente da ayahuasca. Quem é a madrecita ayahuasca? Deixa eu conceitar. Deixa eu explicar o xamanismo. Aí o xamanismo, né, a gente tá falando... a gente tá falando no off, né, desculpa, Gabriele. A Gabi brincou assim, é alguma coisa relacionada com o índio? Eu falei... Também. Porque o que é? O xamanismo, ela data 5.000 anos. O xamanismo nasceu na Sibéria. O que é xamanismo? É um conjunto de práticas naturais. Que pode ter na Sibéria, pode ter no Acre, né? Que tem os índios, né? Pode ter na Inglaterra. Os vikings praticavam xamanismo pelo conjunto das práticas naturais, né? Antes de ir para a guerra, eles tinham uma série de ritos, né? Para fazer, para que tenha força para ir para a batalha. Então, isso é o xamanismo. As religiões de matriz africana é, de alguma forma, xamanismo. Né? Hoje, xamanismo no Brasil, ele alberga algumas técnicas, né, dos nativos da Amazônia, né? Por exemplo, o canto da alma, né? O próprio rito da ayahuasca, ele vem muito da questão do Acre, embora a bebida da ayahuasca, ela é anterior a isso. Mas o mestre Irineu trouxe isso, né? Evidenciou essa bebida aqui no Brasil, através da igreja do Santo Daime. Por isso que algumas pessoas chamam de ayahuasca e outros chamam de Santo Daime. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ayahuasca é a bebida, Santo Daime é o sistema religioso. Que o mestre Irineu, ele fez uma mistura de alguns cantos, né? Algumas músicas católicas, tem algumas imagens, as pessoas vestem algumas indumentárias, tipo os aventais, para fazer o rito da medicina. E dançam o inário, né? De uma forma até rítmica, muito parecido. Agora, o rito da ayahuasca, né? Mais indígena, ele é um rito livre, né? Então, você ingere a medicina, dança, a gente fica em volta da fogueira, tem um processo, né, de autoconhecimento. Aí você me perguntou nos bastidores, né? Mas o que a ayahuasca faz? A ayahuasca é uma bebida enteógena. Então, ela te leva por uma viagem para o seu interior. Que depende... Acessa memórias? Abre filtros? Sim. O que você fez no processo de hipnose, na medicina você toma a primeira dose, 5 minutos você já está nesse processo. E por que tem tanto preconceito sobre a ayahuasca? Porque você acha que porque as pessoas não conhecem? Gera muito preconceito. Você fala, muita gente... legalizada. Entorta. Então, por isso que eu comecei conceituando, falando que ela é uma bebida enteógena. Enteógena é para dentro. Alucinógica é aquela que promove algum estado que você... fica em alucinação, que nem o LSD. O LSD é um alucinógeno. Que é proibido. Que foi proibido em 69, que antes disso Antes não era. Antes não era. Inclusive tem uma série na Netflix. Muito legal. Recomendo a todos, né? Eu gostaria muito de algum dia poder abordar sobre esse tema aqui no Brasil. Porque é um processo muito bacana. Quem viu lá na Netflix mostra um pouquinho do processo terapêutico. Que era antes, porque aquilo é autoconhecimento. Eu não assisti. Muito legal. Super recomendo. Explica super um pouquinho. recomendo. Então, ele mostra, né, como que foi descoberto o LSD e qual que era a proposta. E depois levaram para estudos dentro de um set terapêutico. As pessoas com fase terminal de câncer tomavam LSD e ia com 2 terapeutas acompanhando. Isso ele acessava informações da infância, acessava processos emocionais que claro, a gente sabe que o câncer... A grande matiz do câncer é emocional. Toda doença é emocional. Mas o câncer, sobretudo, é mais forte. E aí, justamente, a pessoa tinha muita qualidade de vida nessa fase terminal. Então, o LSD, muito bacana isso. Mas lá nos Estados Unidos, era liberado até aquele momento. Aí foi a caça às bruxas do LSD. Então, vamos voltar pro ayahuasca. E aí, por isso... O que é e para que serve. Então, por isso que eu conceituei o que é alucinógeno, o que é enteógeno. E essa bebida serve justamente... A ayahuasca é legalizada, você precisa ter um CNPJ para ministrar medicina, né? Você tem que comprovar a origem, tudo tem um processo. Inclusive... E é uma planta?
Sim, o cipó e uma folha, a chacrona e o guarupi. E aí a fusão dessas duas ervas fervidas é que maceradas, rezadas, né? Tem todo um ritual. Isso. E aí forma-se a bebida. E é muito usada também para vícios, né? Cura de vícios e rejeição. Sim, porque justamente pelo processo de ser enteógeno, né? Então ele te leva uma viagem para dentro. Você já fez essas viagens? Você com a ayahuasca? Tem alguma experiência legal que você pode nos contar aqui? Então, a gente sempre se preocupa em falar sobre as experiências com a medicina, porque como ela é uma bebida enteógena, ela vai revelar muito do teu mundo, ou das tuas conexões, ou dos teus sistemas religiosos. Eu posso contar parte do meu primeiro processo, que foi assim. Eu sempre estudei, tanto é que o nome do meu instituto chama-se Multiverso Holístico. Sempre quis entender do micro ao macro, como que funciona essa correlação. E aí, quando tomei a primeira vez a medicina, olhei para o céu, me explicaram o universo numa concepção que eu não tenho... Kardec fala, né, no Livro dos Espíritos, né, que aqui a gente tem pobreza de linguagem para descrever o mundo espiritual. Foi isso que eu vivi. Porque eu acessei a informação do conceito do universo de uma forma que aqui não acessei. Então, isso... Márcio, mas o que isso vai mudar na minha vida? Para mim, a busca foi muito impactante. Foi o primeiro boom. Depois, classificação das espiritualidades. Eu fui entender que a astralidade é a forma de pensamento que a gente emite por universo, né? Então, a gente tem uma forma de pensamento do podcast. Se a gente desencarnar, a gente vai fazer um podcast no plano espiritual. Isso é astral. E espiritualidade é aquela coisa que rege todo esse astral. Olha quantos astrais tem ao redor do mundo. São 7 bilhões de pessoas pensando e vibrando de forma diferente. Muita energia, então precisa alocar isso tudo antes dessa energia superior. Até porque a gente tem o nosso nível de consciência vibra nesse orbe. A consciência é muito mais que isso. A gente está encapsulado aqui dentro, né? Então precisa um processo. Então por isso que a gente precisa de mônadas, egrégoras para ganhar a consciência, despertar e evoluir. E a medicina mostra isso. Né? Aí dentro dos seus sistemas religiosos, você pode se conectar com a fraternidade branca, e aí a fraternidade branca vai te ensinando, né? A gente fala que é medicina, a madrecita ensina, né? Mas a tua egrégora espiritual pode vir se apresentar e te ajudar. Que legal. Interessante. Estarei lá. Será muito bem-vinda. Quando? E trazendo pro trauma, né? Só fazendo um contraponto rapidinho. Trazendo pro trauma, eu tenho dificuldade de relacionamento com minha mãe ou com meu pai. Quando você vai consagrar a medicina, você faz a viagem justamente para entender. Às vezes ela se apresenta, vocês se conversam, você fala coisas que nunca você conseguiu falar. E aí quando você volta cheio de amor. E aí, justamente que a gente brinca, né? A medicina é o laboratório. A grande prática é a vida real. Então, você vai lá, fomenta, perdoa, chora, se ressignifica e vai para a vida resolver as tuas pendências. Te dá força, te dá amor, né? Quando você termina um rito, é tanto amor. Você passa um ciclo de 21 dias ainda com a medicina no teu corpo, né? Não no estado alterado de consciência, a química, né? mas a química, reverberando aquele amor. E aí é esse momento de você colocar em prática tudo aquilo que a madrecita ensina. Eu assisti o documentário do Dr. Gabor e ele estava estudando a psicologia do trauma, né? A sabedoria do trauma, o que o trauma nos ensina. E ele entrevistava muitas pessoas de presídios, presos, que demonstraram o que entendiam de amor, forma de violência. Foi ensinada uma forma diferente de amor, de não pertencimento. A eles estavam ali por crimes cometidos por esse amor. E teve um caso de um cara que estava com câncer, consagrou a ayahuasca e ele sentiu esse amor, essa cura. O câncer, você trouxe que a doença emocional pode causar câncer, né? As emoções desencadeiam câncer. E esse amor, ele cura. Não mostrou se o cara foi curado ou não, mas mostrou ele sentindo esse amor todo. E ele é um psiquiatra super conceituado da Europa, falando de ayahuasca. Muito bonito. Quem quiser assistir, A Sabedoria do Trauma. E cada vez mais a ciência, né, os profissionais da ciência estão olhando para isso, entendendo, estudando elementos químicos. A gente falou nos bastidores que hoje tem alguns seres energéticos, né? Exatamente. Quando a gente parar de negar isso, a gente começa a mudar a chave do entendimento universal. Somos feitos de átomos. Quando você fala que o entendimento do amor, do trabalho que ele fez, na verdade é o ódio. O que é? O amor mal interpretado, o amor que adoeceu. Mal ensinado.
Exatamente. A gente falou também nos Eu bastidores. tô te batendo porque eu te amo. Tem tantos pais que fazem isso aí. Eu sou agressivo com você porque eu preciso, eu tenho carência de atenção, me dê acontece. Você apanha porque merece. Eu estava conversando com um amigo querido, ele vai se identificar com isso, que às vezes tem homens que sofrem de dependência emocional que são violentos. Fala, não, esse cara está subjugando a mulher. Claro, toda forma de agressão é repudiada. Só que ele vive uma dependência emocional que não sabe lidar e a única forma dele verter isso para fora é sendo agressivo. Olha que dentro mesmo de um estereótipo, uma coisa repulsiva, tem uma dor lá dentro que merece e deve ser tratada. Ambos, né? Porque quem sofre uma agressão também vira codependente desse processo de dependência emocional. Você vê que todo mundo precisa de terapia. A gente vicia na dor também, né? Se acostuma, zona de conforto, acontece muito. Eu peguei uma frase muito legal no seu Instagram e eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela. A sua ferida provavelmente não é culpa sua, mas a cicatrização é sua responsabilidade. Exatamente, eu concordo muito com essa frase. Por quê? Porque senão a gente fica só no denuncismo e no vitimismo a vida toda. Olha, eu nunca mais fui feliz porque você me traiu. Eu nunca mais fui feliz porque você me abandonou. E é uma prisão isso. A gente não evolui. Tem um livro vermelho que chama Mental Health, que fala sobre as doenças mentais, né? Mentais e emocionais. E ele descreve muito claro, é muito sistemático, porque é escrito por inglês, né? Classifica pessoas assim, né, que vivem reclamando, olhando o retrovisor da vida, como seres mimados, acomodados, que precisam levantar da tua zona de conforto e vai caminhar. Saia do berço da acomodação. É claro que eu, Márcio, né, enquanto terapeuta, eu não sou tão sistemático assim, mas a gente precisa dar esse choque para que a pessoa fala, sai daí, não fique nessa condição. A dor, ela precisa durar um tempo. O luto do fim das relações, o luto da perda de um parente, tudo isso ele precisa de um tempo. Agora, só o tempo do aprendizado. Mais que isso, você já patina na dor. E aí já não é mais aprendizado. É o sofrimento. Mas acho que em tudo, assim, né? Assim, eu vejo isso, por exemplo, na clínica. A pessoa reclama que, porque eu tô gorda, porque eu tenho isso, mas não, assim... A culpa de você chegar... porque eu trabalho mais, eu não tenho tempo para comer melhor, para me exercitar melhor, eu tenho muita coisa para fazer. E aí, a responsabilidade de você estar assim, não provavelmente pode ser por conta de tudo isso. Mas só você que pode mudar, né? É só você que pode mudar. Só não que adianta ficar reclamando, não adianta não reclamar e não fazer nada, né, para mudar. Então, é isso. A gente tem 1000 razões de não poder para não se cuidar, para não entrar naquilo, não melhorar meu rosto, minhas manchas e tal, não sei o quê. Mas a gente tem que ir atrás, né? Não adianta culpar e ir atrás, tá? E tem um monte de coisa aí que tem pra gente ajudar. E a Dona Cris Estética tá lá pra te ajudar, com certeza. Você lembra que a gente estava conversando um tempo atrás do médico? Que ele entra e já sabe o que a pessoa tem? Tem algumas pessoas como você, né? A tua função é estética, é tornar as pessoas fisicamente melhor. Mas você tem esse processo de empatia, porque você já começa a filtrar. Eu tenho certeza que a pessoa, além de sair fisicamente, ela sai renovada com essa cartaz. Sim. E isso é importante, isso é missão de vida, isso que eu acho bacana ressaltar. E detalhe, essa pessoa que você acabou de descrever bem, esse estereótipo, pede para ela refletir e ver o quanto no dia ela se prioriza. Quanto ela olha para as coisas dela. Márcio, você não sabe da minha rotina, eu tenho... Vamos supor, hipoteticamente, seja uma mulher, tenho filhos, tal, tem marido, tal. Eu sei, todo mundo tem suas tarefas, mas se priorizar, é redundante o que eu vou falar, é prioridade. Porque senão você não entrega nada de melhor para esses polos, você só cumpre função. E a gente não veio aqui para cumprir função, a gente veio para manifestar, para entregar o nosso melhor. Não estou dizendo que a gente veio a vida a passeio, porque todas essas responsabilidades, maternidade, trabalho, profissão, relacionamento, tudo isso requer manutenção. Porém, quando você está no teu melhor, você entrega isso com muito mais leveza. Exatamente, assim, porque assim, eu tenho bastante histórias, assim, por exemplo, de clientes que falam que não estava se olhando no espelho, né? Eu não estava olhando no espelho para pentear meu cabelo, por conta que eu não estava gostando disso no meu rosto, sabe? Umas coisas assim, não tô tirando foto, não tô indo na praia, não tô indo na piscina, tô deixando de viver
por conta de alguma disfunção estética ali, e a pessoa deixa de viver e não faz nada para mudar, só reclama. Agora imagina, você está falando isso da parte externa, né? Isso sim, pro mundo. Imagina sim. nas partes da troca sexual. Sim, né? Que exatamente. É muito importante falar isso, muito... gente. A energia renovadora vem da energia sexual. Sim. Então, se você no externo já tem esses bloqueios todos, imagina quando você vai para a troca. Ela vai ser cheia de travas, cheia de... É por isso que o Tantra é muito bacana. Eu mesma, eu era muito travada sexualmente por conta depois que eu tive filho, essas coisas, e algumas coisas que eu não gostava do meu corpo, principalmente o meu seio, depois que eu tive filho, amamentei. E aí aquilo me incomodava demais, sexualmente me travava muito. E aí coloquei um silicone e deu uma melhorada. Não, é importante isso. E aí você pode perceber também nesse momento que você não estava tão bem, que tipo de energia você atraía, que tipo de pessoa você atraía, como era com o seu parceiro. Porque não fica saudável, porque se dentro não tá legal, fica difícil no externo. Na relação íntima, existe uma troca energética muito forte, não existe? Dizem que até os traumas da outra pessoa vai pra você, é verdade? Eu sou praticante do Tantra, né? Eu sou terapeuta tântrico, né? Eu não faço muitas divulgações, até porque redes sociais tem uma série de questões de banimento. É um trabalho que eu respeito muito, eu tenho um profundo respeito. É assim, a troca sexual é essencialmente energia. Não falo só energia de química, que a gente chama de química. É uma energia espiritual. E os fluidos também. Tudo isso. Um exemplo, candidíase. Um exemplo das meninas, que as meninas que trabalham com ginecologia natural falam muito sobre isso. As mulheres às vezes startam esse processo da candidíase com um parceiro, mas não é porque ele tinha qualquer problema, é questão energética dela com o parceiro. O homem quase não tem essas coisas, né? Tem mais de questão de doença sexualmente transmissível, mas mulher tem muito disso. As meninas sabem. Candidíase de repetição é muito falado, assim, até por questões de emocional, né? A candidíase, assim, de projeção, demanda energética, muito ligada. Né? Múltiplos. Aqui ninguém está sendo bastião da moral, tá, gente? Cada um é livre para fazer o que bem entender. Mas depende da tua troca, múltiplos parceiros, sem o devido respeito, sem honrar o ato da troca sexual, culmina nessas coisas. É energia, né? Culmina nessas coisas. Eu também acho que isso é muito importante, a gente pensar que energia a gente está colocando na gente, né? Uma vez uma cliente minha, ela falou que quando você tem uma relação sexual com a pessoa, você fica com a energia da pessoa 1 ano e meio no seu corpo. Eu não sei se é verdade, gente. Mas depois que ela me falou isso, aí eu fico pensando, que energia difícil que eu quero durante 1 ano e meio no meu corpo. Olha, nossa, 1 ano e meio, gente. E quem não faz? Então. Não renova a energia? Não renova. Porque o que a energia... Tá de brincadeira. Deixa eu... Ih, Gabi! Ih, Gabi! Não, a gente se autopreserva, né? E aí? Você falou, deixa eu só voltar 2 passos atrás. falando sobre o caso de 1 ano e meio. Essa questão de tempo não é fechada. Porque se a gente pegar esse exemplo que a gente acabou de avaliar agora, starta em 2 encarnações, então não é 1 ano e meio. A gente fica preso nas energias. Piorou ainda. Eu achava que era só 1 ano e meio, agora é... Não, é claro. É claro que nem todas as conexões sexuais, nem todas as trocas, nem todos os relacionamentos vão durar vão atravessar encarnações. Mas existem entrelaços que passam o tempo. E a gente vai consolidando isso. Agora, respondendo a tua pergunta, sobre a não troca energética, o que acontece? Toda a troca energética sexual, a gente movimenta o básico, que é o chakra básico de realização. Quando você deixa de transmutar essa energia, você deixa de manifestar. E aí tem muito travamento na parte de trabalho, na parte de ideia, de criação. Mulheres têm problemas nas áreas uterinas. Por quê? Porque não está criando, não está transmutando energia e não está criando. E quando não cria aqui, não materializa profissionalmente também. Viu, gente? Então, transem. Viu? Com qualidade, com respeito. Com respeito, cuidado, com mas camisinha. transem. Não deixem de transar, pelo amor de Deus, porque
Casem A energia é importante. Essa energia é... Desculpa, o que você falou? Casem. Às vezes não acontece. Justamente às vezes casam e não transa. Dizem que quando casa que não acontece, não é verdade? Às vezes é melhor não casar. Vamos pra próxima pergunta. Tá. Essa avaliação aqui vai para relacionamento amoroso bloqueado. Vamos lá. Olha, as mulheres estão com bastante problema no relacionamento, né? Bom, há mais ou menos 3 anos startou um processo, né? Eu ligo isso muito, eu não sei como que é o histórico dessa pessoa, quantos filhos essa pessoa tem, eu ligo muito isso ao processo da maternidade. O que acontece? As meninas sabem muito bem disso, né? Logo quando o filho nasce, a mulher se conecta muito, essa relação entre filho e mãe, ela fica blindada. E o marido, ele fica meio avulso nisso. Ele fica tipo de fora, querendo olhar. E isso, né? Esse processo é natural, todo mundo passa por isso. Eu tive 2 filhos, eu passei por isso. Não entendia muito bem nessa época, né? Mas eu fui amadurecendo e no segundo eu já consegui lidar um pouco melhor. É um processo de exclusão? Total. Ele é total e natural, porque depois tem uma reaproximação. Mas tem processos que param, estagnam, ficam bloqueados. E esse é um desses. Né? Então, a dedicação só a uma ação dentro desta relação, que relação é mulher, marido e filhos. Isso é uma relação. Só que nessa relação ficou priorizado, cristalizado dessa forma e ficou esse bloqueio. Então, vale a pena olhar para isso, mas de forma desconstruída, não carregar muito peso nisso. Às vezes, um bom diálogo, porque às vezes a gente fala, né? Sou casado há tantos anos, ele me conhece muito bem. Mas você fala da tua versão atual hoje? Como que você está hoje? Com filho? Com desafio profissional? Com superações financeiras? Você fala disso tudo? E como são as dores nessa nova vertente? Né? E a gente, às vezes, deita do lado, fala as coisas que a gente sempre fala, cobra as mesmas coisas, alinha a viagem, ao passeio, mas não fala dessas coisas. Isso se chama desnudar, ser vulnerável para o outro, independente do tempo de relacionamento. A maioria das pessoas não tem essa coragem. Não, precisa... fica mais fácil performar a relação. Por isso que, às vezes, a relação dura muito tempo. Eu não estou colocando todo mundo na mesma cesta, tá? Por isso que as relações se estendem, porque a gente vai se performando, quando vê, passou 10, 15 anos. Mas quem é você mesmo? A pandemia trouxe isso, né? Botou todo mundo no caldeirão pra burilar, né? Quem não desencarnou ficou aqui já decidindo a vida, né? Vamos pro próximo, senão não vai dar tempo. Ai, meu Deus, são tantas perguntas. Deixa eu ver aqui. Essa daqui. Muito bom. Ixi, deu até um sorrisinho, gente. Então. A vida, ela é, como diz minha querida terapeuta, aliás, um beijo pra minha terapeuta, né? Que terapeuta holístico faz terapia, tá, gente? A vida é mágica, né? E a gente tá até conversando nos bastidores, às vezes a vida apresenta algumas coisas pra parar a gente, né? Pra gente, para com o teu ritmo de vida. Dá um stop. E às vezes esse stop é só, às vezes, tirando um relacionamento, às vezes tira mesmo estrutura física de vida, né? Você fica um tempo parado. E aí essa retomada ela tem que ser devagar e paulatinamente. Mas devagar para onde? Para o mesmo ponto? Não. Tem que fazer de outro jeito. O que você valorizava antes de ser isso, né? Antes de ter esta pausa na tua vida, você não é mais. Embora muitas ferramentas da tua parte aí de missão de vida, ela vem disso, mas você não é mais isso. E aí, as relações precisam mudar, né? Elas precisam mudar. A sua ótica de distanciamento de relação, né? Elas precisam mudar. E aí,
A gente tem que conversar, não tem como. Isso daqui eu não posso. eu não posso expor. Então, mas um exemplo. É isso. A vida parou e essa retomada, ela tá tendo um fluxo, mas ela não vai seguir se você não rever todos os seus processos de relacionamento. E por isso aperta onde? Aperta no calo onde faz a gente parar. Deixar o nosso raio de ação, deixar de investir. É na grana. Volta, reavalia, muda a energia e foca no teu projeto. Aí o fluxo de abundância vem. Certo. É isso aí. Dá tempo pra mais uma? Dá. Dá. Então, bora lá. Essas letrinhas. Aqui, com esse aconselhamento, eu vou usar as cartas do Caminho Sagrado, que é essa daqui. Eu costumo, quem passa comigo sabe, né? Ela é um conselheiro, né? Tipo um ancião que vem conversar amorosamente, muito diferente do baralho cigano, que dedura, vai falar até quem deixou a meia lá no canto da sala. Tá. Entendeu? A questão aqui é qual? A pessoa pede como melhorar a energia do lar e questões de conflitos dentro de casa, né? Olha, antes de tirar as cartas, eu já posso até dar algumas dicas, né? Independente do seu sistema de crença. Bom, limpar a casa, né? Aquele dia que você tira para limpar a casa, seja você, seja profissional que te ajuda. Você vem, se você gosta de incenso, você pode passar um incenso, ok? Na casa toda, pedindo boa vibração, pedindo limpeza. Normalmente cada incenso tem a sua energia. Se você é um ambiente muito tumultuado e muito conflito, você pode acender um incenso de camomila, de lavanda, entendeu? Você pode colocar algumas plantas que que puxam essa energia de conflito. Tem pedras, né? Eu tô usando uma pedra aqui, né? Eu tô usando uma turmalina negra. Isso daqui absorve energia para mim, né? Eu convencionei ela para absorver energias. Essas sim absorvem energias densas, porque eu mexo com pessoas, eu mexo com energias, eu mexo com interesses, né, de outras pessoas. Quando eu libero uma pessoa, quando uma pessoa ganha consciência em contato comigo, eu mexo na energia do outro. E se isso de alguma forma me ataca, né? Vem em cima de mim. Se eu não estou devidamente protegido, então essa turmalina negra é para isso. Mas você pode usar um cristal, né? Um cristal de quartzo, né? Só não usa o cristal de quartzo rosa, né? Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Se você for canceriano e pisciano, porque vocês são chorões de natureza, né? E o cristal rosa, ele aflora muito a emoção. Então, tem um período. Se você for usar, tem que usar 1 hora, 1h30, depende do que o seu litoterapeuta recomenda. Entendeu? Hora de tirar a carta. Então, tudo isso é uma forma de você cuidar da tua energia do teu lar. E detalhe. Existem várias técnicas, tem várias amigas que trabalham com isso. Eu não trabalho, o Feng Shui também. Mudança de disposição dos móveis dentro de casa, alguns aparelhos radiônicos, né? Mapas radiônicos que ajudam a harmonizar o lar. Tudo isso são ferramentas para que você possa mudar a energia do teu lar. E detalhe, tudo isso que eu estou falando tem uma coisa importante nisso tudo que eu falei. O movimento. Porque só constatar, a gente não vai para o próximo passo. A gente tem que começar a incorporar movimentos, atitudes diferentes para que a gente reverta essa situação. E aqui eu já elenquei alguns. Deixa eu tirar a cartinha aqui. Bom, a carta sai a fogueira do conselho. Essa fogueira no conselho, na prática xamânica, é quando os xamãs se reúnem em volta da fogueira, né? E cada um traz as suas dores para conversar. E como o próprio nome da carta diz, é a fogueira do conselho. E cada um vai trazer a sua visão de vida em relação à problemática apresentada na fogueira do conselho. Então, aqui ela pede, a energia dessa carta, ela pede que você precisa decidir algumas coisas na estrutura do teu lar. Porém, não é unilateral, ou seja, só você decidindo as coisas. Não é você e seu cônjuge. Pode chamar até as crianças ou mais moradores da casa para que organize. É claro que alguém tem que reger a batuta, mas não é o que vai decidir. Porque se você dando oportunidade para as pessoas manifestarem o que pensam, o que sentem, você monta uma estrutura de lar com que todos participem. Muito bom. Já muda o play. Que legal. Muito bem. Olha, viu, gente? Olha aí. Vários conselhos aí. E pra quem quiser saber mais sobre você, tem curso, aonde te acessa? Vamos lá. Tem o meu arroba aí, né? Não sei se tá fácil para colocar aí. @multiverso holístico no Instagram. Tá passando aí, ó.
Tem o meu site, multiversolístico.com.br. Eu ministro cursos, terapias e workshops, né? Então, no meu Instagram tem o link na bio, né? Que vocês podem entrar em contato comigo. É online? É online, atendo online e presencial, né? Presenciais eu tô atendendo agora na Avenida Paulista, no metrô Santa Cruz. Mas online é pro mundo todo, né? Uau. Então, é bacana. Legal. E tem alguns produtos gratuitos que eu faço com todo amor e carinho, que nem hoje, às 10 horas, você tem a prática de meditação do Ho Oponopono que eu faço ao vivo. Que legal. Eu não faço gravado, eu entrego essa energia gratuita com muito amor, com muito carinho, porque o Ho Oponopono me ajudou muito, né? O Ho Oponopono são 4 frases mágicas, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Parece simples, mas faz isso toda semana, coloca um intuito. Hoje eu fiz. Eu já fiz também. Olha, transmuta mesmo. Você eu começa faço a também. liberar energia ruim. E hoje eu vou... hoje tá no gravado, né? Eu Legal. pedi licença pro pessoal do grupo lá, fiz gravado e fiz uma situação diferente. Vou até convidar todos aqui, né? Vou transmitir publicamente, porque eu transmito num link fechado do YouTube. vou Por quê? participar. Por conta do comprometimento do grupo. O Ho Oponopono, ele precisa de comprometimento e uma constância. Então, sempre faço com curva, aí as pessoas vão se conectando, as pessoas que atendem, as pessoas que vêm pedir ajuda, mas não tem como acessar a terapia, então vão lá pro grupo e a gente vai trabalhando junto. Esse colar é de Ho Oponopono? Esse é um Você japamala. Japamala. É um japamala. Sempre eu explico, né? Que nem hoje eu vou explicar os 6 princípios do Ho Oponopono, né? São 108 repetições, né? Esse daqui tem de 108, tem de 32, tem de 25, né? 108 Eu gosto de 108 que eu me conecto melhor com Por Eu ele. faço repetição. 108 repetições também. Por repetição, ressignifica crenças. Sim, sim. Você pensa na sua problemática e vai liberando o Ho Oponopono. Você vai ressignificando aquilo pro seu inconsciente. É muito poderoso. Eu faço pra todo mundo que me dá problema. Quais são as frases? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. O importante é como tudo eu traço paralelo com as medicinas. É porque eu gosto disso e é a minha prática, né? Mas o processo de cartase, né? De você colocar para fora as suas emoções quando você faz o Ho Oponopono, isso é que ressignifica. Porque aí você vai olhando para a questão, você vai olhando para a pessoa, você vai projetando a pessoa na tua frente, vai pedindo perdão, vai sentindo tudo aquilo que você não queria que acontecesse. E aí você vai perdoando em você e vai ressoando nas pessoas no entorno. Você tem que voltar aqui, Márcia, pra gente falar. Olha, a gente tem que falar uma coisa de cada vez. A gente tem que falar uma hora de Ho Oponopono. Tem uns tambores. A gente não teve tempo de nada, gente. Passou muito rápido. A gente tá até foi muito comentando, gostoso. Da meditação, né? A gente tá falando, né? Então, a gente conduz processos de meditação, né? Para acessar. É muito gostoso. Para acessar informações no processo terapêutico mesmo no online, viu, gente? Às vezes a gente faz isso para criar um desbloqueio, porque às vezes a escuta analítica não funciona, né? E a gente deixa a pessoa em estado alterado de consciência com um tambor e a gente vai acessando as emoções e vai trabalhando. Muito bem. Ai, muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Eu queria falar uma coisinha antes. Olha que coisa, né? Engraçada até de energia. Antes de vir aqui, eu e a Cris passamos no Pastéis de Vento. E eu vi um reel seu lá no pastel. A gente se encontrou energeticamente A gente foi se reunir lá no pastel. E comer um pastel bem gostoso. E o Márcio estava lá também. Então, assim... A gente só não se encontrou. Perfeito, Muito né? bem. Eu chamo de sincronicidade do universo, né? Então, demais. Até essa egrégora que se forma aqui, né? Vários E programas. tava gostoso o pastel, porque o pastel Então, eu fiz um rios falando que é do patrocinador, então né? tá. Tá gostoso, tá bem bacana. Então tá. Eu adoro pastel, né? Eu sou suspeito em dizer, mas tá bem então, gostoso. gente, é Pastéis de Vento. A gente tava fazendo nossa reunião lá e eu experimentei um pastel doce. De Nutella com banana. Nossa, que Muito delícia. Que delícia. Nós nunca tinha experimentado. Tava muito... Nossa, a Gabi... E faz entrega, tá? De segunda-feira, de domingo, todos os dias. Faça chuva ou faça sol. Tá lá, né? Hoje tá aberto, porque hoje é tudo tão difícil aqui em Caieiras, né? E lá tem Franco também. Tem. Né? Tem várias localidades aqui, várias regiões. Muito obrigada, viu, Márcio? Gratidão, eu que agradeço. Foi fantástico. Eu gostaria de ter daqui umas 3 horas. Tem uma pergunta ali ainda para ser respondida, Aí mas depois a vamos gente deixar vai fazer. Vai ser nos bastidores. Deixa nos bastidores. Eu também quero muito agradecer, Márcio, com a sua sensibilidade. E a gente já se conhece de outro podcast. Você ia tocar no assunto hoje, né? Nem deu. Você veio no tempo? Não
deu nem tempo, mas tudo bem. Depois você volta aqui pra falar. Quero agradecer. Agradecer também no dia que você me chamou pra sua live. Que era uma coisa que eu não tava quase participando, assim. E foi logo após o acidente. E aí eu falei, nossa, não sei, não tô indo. E aí foi muito bom, foi com a sua sensibilidade e tudo. E é isso. Continue assim com isso pro mundo, porque a gente precisa se conhecer, a gente precisa de ajuda, né? E isso que o Márcio falou é muito comum. A gente sente muito desconforto, né? Com tudo que a gente está vivendo, com tudo que a gente aprende. São vários desconfortozinhos, assim, que a gente vai levando e vai aceitando. Através de terapias, através de autoconhecimento, a gente consegue se encontrar e ter uma vida mais fluida, perfeita. Ninguém tem. E as pessoas acham que o tempo que resolve, né? O tempo às vezes não resolve. Só amortece e põe pra debaixo do tapete. Aí quando vê, procure ajuda. Então, ó, gente, não tenha preconceito, procure, né? Tenta achar o que faz bem pra você, o que faz seu coração bater, o que você se encontra. E eu tenho certeza que hoje a internet tá pra facilitar a gente, né? Você encontra Márcio, você encontra muitas pessoas que você vai se conectar de uma forma muito, muito legal aí pra se achar. E pense em você, primeiro em você. Isso aí. Bacana. Eu queria só fazer um contraponto, você estava falando da história da live, né? E eu acho muito bacana isso, que terapeuta holístico tem umas conexões muito loucas dentro das conexões espirituais. As inspirações, né? Os insights. Isso, o convite da live foi mais ou menos nisso, né? E a semana, uma menina muito querida, menina que eu falo que tem 20 anos, né? Eu chamei ela, tem algumas pessoas que eu não estou convivendo ultimamente, ela falou, chamei falando, você tá bem? Ela falou, tô. Há uns 2 dias eu chamei psiquicamente. Exatamente há 2 dias eu precisava, mas com a demanda do dia, a correria, aí escrevi, fiz o atendimento terapêutico. Então, assim, essas conexões, gente, elas existem. Elas funcionam, né? Só não me chama todo mundo ao mesmo tempo, que eu não consigo dar tempo, mas eu me conecto, viu? Muito bom. Existem, gente. Muito obrigada. Muito obrigada pra vocês. Muito obrigada. A gente quer agradecer muito, todo mundo tá aí, comentou, mandou suas perguntas. Agradecer nossos patrocinadores, Açaí da Praça, Pastéis de Velho. Eu tô louca pra abrir isso daqui que faz muito barulho. E a gente vai terminar aqui o papo com o Márcio comendo açaí, viu? Com certeza. Vai ser uma delícia. Um beijo pra vocês. Beijo, obrigada e até boa segunda noite. que vem. Beijo. É isso aí. Rádio Local UWeb, tudo que você quer ouvir.